Todos os dias Deus tem uma palavra para te abençoar. Exemplo, né? Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4:12. Certo dia decidi passear na orla da praia. A única coisa que eu preocupava no passeio era o elevado índice de roubo de relógio naquele local. Prevendo, disse para a pessoa que estava comigo: guarde o seu relógio no bolso. Fique atento, porque o perigo está iminente e algo pode acontecer. Interessante, se é muito perigoso, por que eu preciso também guardar o meu relógio? Que tolice a minha ensinar sem praticar. Muitas vezes nós falamos com o outro, mas nós não damos o exemplo para nós mesmos. Eu falei para a pessoa para guardar o seu relógio, mas eu ainda continuava com o meu relógio no meu pulso. Então, como a gente vai olhando para essa primeira carta de Paulo a Timóteo, a gente vê que é uma grande orientação acerca do tema exemplo. Precisamos ser exemplo no falar, no agir, no pensar. Então, Paulo fala com Timóteo sobre o exemplo. E ele era um companheiro, um ajudador de Paulo ali, e seu nome significava honrar a Deus. Diferentemente de muitos de nós, Paulo ensinava e praticava. O texto de hoje, ele é categórico. Ele nos fala sobre o ensino. Seja um exemplo para os fiéis. Vale ressaltar que a palavra exemplo do texto vem do grego, que significa modelo, imagem, ideal e padrão. Assim, exemplo é aquilo que deve ser imitado e é o modelo a ser seguido. O outro fator interessante neste texto bíblico é que ele destaca também sobre a importância de ser exemplo para os fiéis. Ser exemplo quer dizer o quê? É nós irmos além. Nós temos uma referência àqueles que comungam da mesma fé e prática cristã. A conduta do cristão é um fator de muita importância no meio em que se vive. O cristão pode fortalecer o irmão que rodeia ou até mesmo enfraquecê-lo, portanto, se torna-se necessário tudo. Cabe destacar que a conduta ideal do cristão é aquela permeada de princípios bíblicos. Precisamos ter uma conduta exemplar, de um modo de viver que sirva de padrão de um comportamento correto. Deus precisa hoje, mais do que nunca, de homens e de mulheres cristãos que sejam exemplos de fiéis na palavra, no trato, no amor, na fé e na pureza. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Que o querido Espírito Santo nessa manhã, ele possa falar ao seu coração. E ele possa te demonstrar o que precisa ser mudado e ser transformado, para que você possa ser um exemplo a ser seguido para arrastar a muitos. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.